Geralmente quando o Maguinho está na escala, né? A gente vai buscar umas músicas lá no fundo do baú. Músicas boas, né? E o bom é que toda a igreja acompanha. Música cristã que quanto mais antiga, melhor. Hoje é o dia, reconhecidamente, o segundo domingo de junho, é o dia do pastor. E eu gosto desse. Eu li um livro, Salmo 23, à luz de um pastor de ovelhas. Este escritor, ele, apesar de ser pastor, hoje ele é pastor também de rebanho, né, como o nosso aqui, mas ele também pastoreou ovelhas do pasto mesmo. Então, ele traz o Salmo 23 de uma perspectiva de um pastor do campo. E é interessante essa perspectiva que ele traz. O Salmo 23, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Não foi por acaso que Deus resolveu chamar-nos de suas ovelhas. O comportamento dos seres humanos é semelhante aos das ovelhas, em muitos aspectos. Então, nossa mentalidade de massa, elas também têm. Isso é uma das diferenças, né? Outro dia eu estava vendo nesses canais aí na rede social, um pastor também de ovelhas, e ele dizendo que a diferença do bode e da ovelha. O bode, ele não quer andar em grupo. Ele não quer. Ele gosta de estar só. E ele já ouviu alguém dizer assim: para quem não gosta muito de um banho, uma coisa, aí você parece um bode cheiroso. Isso também é um aspecto do bode. Então, a ovelha a característica é diferente. Ela quer andar em bando. Ela quer andar se sociabilizando com as outras. Então, essa mentalidade de massa, instinto de grupo, as ovelhas também têm. Temores e timidez, teimosia. Outro dia também, são alguns vídeos, né? Eu acho que porque pesquiso essas coisas, e aí fica me mandando, né? Como é que é o nome mesmo disso? O algoritmo, né? Termina me mandando algumas coisas. Outro dia, aí eu estava assistindo um que
o rapaz pegava a ovelha, colocava ela fora, ela corria e se jogava dentro de uma fresta que tinha na rua. Ela se jogava de costas. Aí o rapaz ia, resgatava ela, botava ela corria e se jogava de novo ali dentro. Uma ovelha teimosa. Ah, quanto tem a semelhança. As ovelhas também têm insensatez e hábitos perversos. Todos são paralelos e de forma profunda. Importante a gente saber que, a despeito dessas características adversas, Cristo nos escolheu, nos comprou, nos chama pelo nome, nos torna sua propriedade e se agrada de cuidar de nós. Posso ouvir um amém? Com tudo isso, com essa teimosia da gente, tantas vezes, né? Então, a característica de uma ovelhinha do pasto não é diferente. O Senhor entrega a si próprio por nós continuamente. Está sempre intercedendo por nós. É interessante que a palavra de Deus, né, lá em Romanos, a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. Às vezes uma pessoa chegou para outra e disse assim: poxa, eu gosto quando você ora tão bonito. Mas não é beleza de oração. Porque a Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém. É por isso que a oração é um diálogo com Deus. E aí Deus não escolhe ouvir o eloquente. Não. Deus ouve qualquer um. Já disse alguém que até lágrima é decodificada e chega lá ela chega lá dentro, diante do trono de Deus, chega lá com significado. Você pode dizer amém? Eu não sei se por isso também a Bíblia diz que tem uma taça de lágrimas lá. Já pensou? Eu tenho um bocado lá, viu? Tem um bocado de lágrimas também. Eu digo que eu sou que nem pé de algaroba. Eu gosto. A algaroba fica escorrendo o tempo todinho. É só eu. Ou coisinha boa é chorar nos pés de papai. Principalmente quando vem os acochos. Quando vem aqueles negócios que a gente não sabe como resolver. E besta é quem fica batendo cabeça um no outro aí. Quem bate cabeça é bode. Diga para quem está do seu lado. Diga a ovelha que está do seu lado. Quem bate cabeça é bode. Você vai ver por quê. E quando a ovelha bate cabeça, não é com a outra. Bate numa árvore, bate numa coisa. E eu vou lhe dizer por quê que esse pastor também vai falar sobre isso. Então, Deus, além de nos guiar pelo seu Espírito, Ele sempre opera em nosso favor, nos garantindo os benefícios necessários e os cuidados necessários que nós precisamos ter. Então, foi nesse espírito que Davi, um pastor de ovelhas que vai se tornar rei, ele escreve o Salmo 23. Ele sabia muito bem, né, o que era pastorear o rebanho do seu pai. Então o verso 1 diz: o Senhor. Mas quem é o Senhor? Davi referia-se a Deus, o Pai, o Senhor Deus de Israel. O Senhor é o meu pastor. Essa declaração foi confirmada por Jesus Cristo quando ele afirmou taxativamente: eu sou o bom pastor. O Senhor é o meu pastor, porque ele é autoexistente, eterno, criador de todas as coisas existentes e não existentes. É interessante é que
às vezes cometemos falhas. Quando a gente está desejoso de algo e nós pensamos que aquilo está demorando. E aí a gente apressa as coisas, dá o jeitinho, e geralmente a gente incorre em erros e a gente termina ficando angustiado, angustiada, justamente porque não aprendemos a esperar em Deus. Precisamos aprender a esperar no Senhor. Deus tem o tempo dele. Ele diz assim: eu é quem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Deus é quem sabe os pensamentos que ele tem a respeito de nós. A Bíblia deixa bem claro que nós não sabemos, nós sequer nos conhecemos a nós mesmos. É necessário que em oração, em humildade, a gente peça ao Espírito Santo que sonde o nosso coração. Davi fez isso: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça. Nós não sabemos. Ele é o nosso pastor, nosso supremo pastor. A outra coisa é que ele vai dizer: nada me faltará, ou de nada tenho falta. É uma declaração positiva, corajosa e orgulhosa para alguém fazer. Obviamente, este é o sentimento de uma ovelha plenamente satisfeita com seu dono, perfeitamente contente com a sorte na sua vida. Eu estava dizendo a alguém hoje pela manhã que se tudo que o Evangelho nos prometesse, que Deus nos prometesse, era a vida que eu tenho hoje aqui, nesse mundo, já estava de bom tamanho. Mas nos resgatou para nos dar a vida eterna. É um Deus bom por demais. Outro dia disse uma pessoa que se a gente ia reclamar de quê? Você já parou para pensar nisso? Se você não existisse, você estaria reclamando de quê? Não existia, não tem reclamação. Já disse o filósofo: penso. As nossas necessidades. Como eu disse, às vezes nós temos uma impaciência, não conseguimos esperar no tempo de Deus as coisas que Ele nos promete. De nada tenho falta.
de nada tenho falta, nada vai faltar mesmo. Diga para quem está do seu lado, não vai faltar tribulação. Não vai faltar aflição. Está vendo? Não falta nada. Porque as ovelhas do pasto, elas passam por tudo isso também. Por isso, Deus não é à toa que Ele nos chamou ovelhas do seu pasto, ovelhas do seu rebanho. Deitar-me faz em verdes pastos. O fato mais estranho com relação aos carneiros, né, é que, por sua própria constituição, lhes é quase impossível deitar-se a menos que se satisfaçam 4 condições. As ovelhas não deitam. Você já viu uma canção de um poeta nosso, aqui nordestino, que ele diz: barriga seca não dá sono? Barriga seca não dá sono. E não dá mesmo, não. Então, quatro condições para uma ovelha deitar em verdes pastos. Então, devido à sua timidez, elas se recusam a deitar-se, a não ser que estejam plenamente tranquilas e sem temores. A ovelha do pasto, se tiver alguma inquietação, elas não conseguem descansar, elas não conseguem dormir, elas não conseguem, simplesmente elas não conseguem. 2, por causa do seu comportamento social no grupo do rebanho, não se deitam enquanto houver quaisquer atritos com outras ovelhas. Ele diz no livro que essa questão de que Jesus fala que volta para ir buscar uma ovelha, né? Maguinho deixou de ir para os acampamentos, ele ficava puxando o povo para cantar as 99, as 98, as 97. Rapaz, até enchia o saco com esse negócio. Mas Jesus, quando uma ovelha se perdia, ele disse que ele deixa as outras lá no aprisco, volta para ir buscá-la. Porque as outras vão sentir falta. É interessante, né? Elas sentem falta quando uma não vem. Impressionante isso, né? Então, se tiver atritos também, elas não conseguem. Entre elas. Não dá para deixar um bode dormindo junto delas. Bode é raivoso, encrenqueiro. 3, se estiverem sendo importunadas por moscas e parasitas, também não se deitarão. Só conseguem relaxar quando estão livres dos insetos. Eles disseram que na época do verão, é uma das épocas que mais preocupam os pastores, porque as moscas varejeiras, elas colocam próximo à narina da ovelha, elas colocam uns ovos, que esses ovos ali, eles eclodem, saem larvas que entram na narina da ovelha e se aloja no cérebro. Então, quando elas estão com essas larvas lá no cérebro, elas não conseguem dormir. E é aí onde você pode ver uma ovelha batendo com a cabeça numa árvore, batendo com a cabeça no chão. Por quê? Porque elas se sentem incomodadas por aquilo
por aquelas larvas que se alojam na sua cabeça. Então, por isso que a gente vai ver mais adiante que ele diz que o pastor, ele coloca o óleo que ele serve como um repelente para essas moscas. Então elas não conseguem com essa inquietação. Então são animais que precisam de cuidado constante. Quarto, ele diz também que as ovelhas não se deitam enquanto estiverem com fome. Precisam estar bem alimentadas para assim descansarem. Literalmente, ovelha com barriga vazia, elas não conseguem dormir. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Então, o salmista diz que o Senhor é aquele que guia as ovelhas, o rebanho, mansamente às águas tranquilas. Então, embora as ovelhas se desenvolvam bem em terrenos secos e semiáridos, elas precisam de água. Devemos notar que, novamente, a chave ou a indicação da localização da água está com o pastor. Vocês vão, olha, a ovelha, o animalzinho, ela é uma dependência do pastor que vocês não têm ideia. É um animal que tem uma dependência muito grande. Jesus, em Mateus, no capítulo 5, verso 6, no Sermão do Monte, ele disse assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, no dia da grande festa de Jerusalém, ele disse com ousadia: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nenhum estadista religioso teve autoridade para dizer o que Jesus disse. Nenhum. Ele não disse vá ao poço, como Jacó disse, vai ao poço que cavei. Não. Ele disse, aquele que tem sede, vem a mim e beba. E ele vai dizer que rios de água viva fluiriam daqueles que chegam até ele. Então nós somos completamente saciados com Cristo. Então ele vai também e diz agora também refrigera a minha alma. Existe um paralelo perfeito entre essa situação e o cuidado das ovelhas. Entendemos o significado de uma ovelha virada, tá? O que é a ovelha virada? Se a ovelha, por isso que eles voltam. Se a ovelha virar, ela não consegue se desvirar só. E ela vai ficar ali, vai pressionando o diafragma dela, ela começa a ficar roxa e ela começa a perder suas forças. E ela se torna presa fácil para predadores. Por isso que o pastor volta para ir buscar a ovelha perdida. Por conta da sua fragilidade. A ovelha virada. Quantos de nós, né, na nossa caminhada, de vez em quando, nos tornamos uma ovelha virada, né? Então, ela não consegue se desvirar só. Os urubus, as aves de rapina, elas quando tem uma ovelha virada, elas vão ali até que ela não possa mais nem conseguir movimentar suas patinhas. E ela ainda, antes de morrer, ela mata esses aves predadoras, mata aquela ovelha. Então, o cuidado que se tem com as ovelhas.
Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O cuidado com o seu rebanho é o que faz a diferença entre bons e maus pastores. Portanto, o Senhor é um pastor que cuida bem de suas ovelhas. Amém? Deus tem cuidado bem de você. O pastor Jesus tem cuidado bem da sua vida, da sua casa, da sua família, guiando-as por caminhos de justiça e zelando pelo seu
meigo olhar de luz, eu vou dizer seu nome é Jesus. Ah, como é bom nós termos canções, não fica só se ligando de worship não, que as músicas de worship é centrada no eu, no egocentrismo, né? Mas pega essas canções assim, que tem hora que no aperto você vai buscar elas na memória. E aí vem, e essas músicas conseguem nos dar mais fé, mais confiança de que o bom pastor não desampara as suas ovelhas, não desampara o seu rebanho. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aí ele diz aqui, ele prossegue dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. No Oriente Médio, o pastor carrega apenas uma vara e um cajado. A vara é tipo de um bastão usado na proteção das ovelhas. Vou repetir. A vara é tipo um bastão usado na proteção das ovelhas, tanto quanto do pastor. O cajado é também uma vara longa, tendo uma de suas extremidades em forma de U, usada muitas vezes em resgate de ovelhas que estão caídas nas fendas. É interessante que por muito tempo, e ainda hoje, aí o crente vai para o gabinete, vai conversar com o pastor, aí para levar, se foi cajadada, né? Nunca o pastor deve usar o cajado para ferir a ovelha. Nunca foi isso. O cajado, que ele tem em forma de U, é para resgatar essas ovelhas que caem nas fendas. E a vara, que é um bastão, eles treinam com esse bastão para afastar predadores, lobos selvagens. Eles afastam com aqueles bastão, ou com aquele bastão. Então, nunca, é por isso que Davi disse: a tua vara e o teu cajado me consolam. É para nossa proteção. Amém? O Senhor tem usado das
nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, diz o Senhor. Pergunte para quem está do seu lado, você tem vindo na campanha para botar sua família nas mãos de Deus? Pergunta aí para quem está do seu lado. Não, pastor, eu estou vindo não, eu estou fazendo isso teleguiado. Isso é teleguiado, pastor. Como é televisionado, eu fico lá em casa. Eu imagino a sua comunhão na sua casa lá. E às vezes você está sozinho, né, em casa lá. E aí fica se abraçando, você lá mesmo na hora da comunhão. Eu estou preparando uma mensagem aí, viu, sobre essa questão de congregai-vos. Outra vez vos digo, congregai-vos. Às vezes, a gente negligencia o tempo e damos a desculpa pelo cansaço, pela fadiga. Cuidado para quando a trombeta soar e o anjo vir buscar, arrebatar a igreja, você não esteja dormindo. Diga para quem está do seu lado, desperta tu que dormes. É. Charles Spurgeon, eu gosto dessa frase dele. Você pode fazer tudo sem orar, mas não devia fazer nada sem orar antes. Muitos lares estão ruins. Sabe por quê? Porque não buscam o bom pastor em oração. Muitos lares ruins, porque não temos mais nem tempo para sentar com a família para orar quando vai tomar um café da manhã, quando vai almoçar, quando vai jantar. Nem tem mais tempo para ficar. E agora, com o WhatsApp, amor, traz água. Outro dia um casal estava batendo papo, os dois, dentro de casa, um no quarto, outro no outro. Não ter mais comunhão. Estava falando outro dia aqui. Aí vão lá para casa, os meninos, família, aí vai jantar ou vai almoçar. Aí lá atrás, hoje mais não, mas lá atrás, falando negócio sério. Eu estou falando negócio sério, você está sorrindo por quê? Era ali. Como é que pode um negócio desse? Nem uma conversa mais de mesa. 5 pessoas numa mesa, todos 5 com o celular na mão. E depois você não sabe por que a comunicação dentro da sua casa não está boa. Às vezes, estamos perdendo terreno para o diabo, porque não levamos a Deus em oração as situações dentro da nossa casa.
Terça-feira mesmo aqui é a canção oficial. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Nos seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Estou buscando no WhatsApp, no Instagram fui estragado. No Instagram foi estragado. Quase que eu boto o INS, o estragado. E depois não sabe por que a coisa não está boa dentro de casa. A gente fica ensinando aqui aos sacerdotes do lar. Quem aqui é sacerdote do lar, levanta a mão, os casados. Caramba. Os sacerdotes do lar, os homens casados, levanta a mão. Ó, o retiro. 14 a 16 de agosto. Retiro dos homens. Se inscreve. Se inscreve. Tem o tempo não, pastor. Tá certo. Tá. Eu não estou ameaçando, não. Tá. Tem tempo não. Não aprende não. A ser homem não. A ser dono de casa não. Não aprende não. Aí, esposa adormeceu, irmão. Põe a mão na cabeça dela ali, ó, suavemente. Como sacerdote do lar, ora por ela. Pede ao bom pastor para dar um sono tranquilo a ela. Ora para os teus filhos. Ora. Você sabe por que o homem tem a tendência de dormir voltado para a porta do quarto? Isso é desde o tempo das cavernas. É o instinto protetor do homem. Até os homens das cavernas tinham, os homens agora estão perdendo. Outro dia uma mulher disse que estava ouvindo uma zoada no telhado, o marido acordou e disse, mulher, vai ver quem é. Olha que pastor dentro de casa. Vai ver quem é, vai ver quem é, amor. Aí chega, camarada sentado no sofá, o botijão d'água de 20 litros para botar lá no lugar e tá a mulher lá. Oh, Jesus Cristo. Aí quanto mais orar, abençoando sua família. Eu abençoo os meus filhos que já estão casados, fora de casa, meus filhos, minhas noras, meus netos, eu estendo as mãos e abençoo todas as noites. Passo por lá, vou passando
por onde eles moram. Aí eu estou passando essa semana mesmo, agora, eu e Sandra íamos passando. Estenda a mão, filha. Parece doideira, né? A gente diria, aqui ó, Deus abençoa. Passei na estrada do frio. Abençoa Arthur e abençoa Larissa, Senhor. Abençoa, Pai. Aí passa na roseira, abençoa Gabriel, abençoa Ju, abençoa Adam, abençoa Bento, Senhor. Eu e minha esposa. A Bíblia diz: quem tem mãos, estenda para abençoar. Quando a gente está aqui na terça-feira, nessa campanha da família, toda vez que vai encerrando aquele culto, a gente estende as mãos aqui. Quem tem mãos santas, estende e abençoa. Aí passa por ali, Senhor, abençoa Marcos Paulo, abençoa Vivi. Essa bênção pode dar um livramento. E o bom pastor está o tempo todo dizendo: fala, fala, abre a tua boca, fala. Não se cansem. Ore pelos seus filhos, abençoe seus filhos, abençoe sua casa, abençoe, 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 porque o bom pastor, ele está pronto para abençoar. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não sei se você já viu uma foto. Deixa-me dizer uma coisa aqui. O homem, o ser humano, ele gosta de dominar. Ele gosta de ter. Tem pessoas que saem de uma igreja, abrem uma igreja para cuidar de 5 pessoas só. Só para dizer que é pastor e que tem 5 pessoas ao seu comando. Rian? Não. Vê só. Aí, essas pessoas não entendem. Então, disciplina na igreja. Na igreja. Aí tem pastor que... Você viu que quando Jesus foi entregar a igreja a Pedro, o bom pastor, quando foi entregar a igreja a Pedro, ele disse: Pedro, apacente as minhas ovelhas. Não foi o paucente nas minhas ovelhas. Apacente. Cuide. Disciplina bíblica tem que ser... Sabe como é que... Você sabia que a ovelha é o único animal de pasto que quebra a patinha e depois ela se recompõe? Os outros não têm que ser sacrificados. É o único. Sabe por quê? Ovelha fujona. Ovelha fujona. O pastor vai, unta com óleo, enfaixa. Lembra que elas não podem ficar desprezadas? Sabe o que é que ele tem que fazer com a ovelha que ele disciplina? Botar aqui, ó. Pode ver, tem foto. Pega ela, ó, coloca e vai pastorear com ela. Todo pastor que põe ovelha em disciplina, ele chora e geme junto com ela, porque para carregar ela o tempo todinho. No dia que ele tira ela, que ela se recompôs, ele tira aquela atadura. Sabe quantas vezes ela sai de junto dele? Nenhuma.
Mas nunca foi ideia de Deus que um pastor disciplinasse alguém e botasse ali recluso num canto, solitário, para morrer. Deus tem esse cuidado conosco. Então, por isso que é a tua vara e o teu cajado me consolam. Depois ele diz: preparas-me uma mesa. Preparas-me uma mesa perante os meus adversários. Deixe-me dizer uma coisa a você também que é peculiar isso. Você pode pegar vaca, boi, cavalo, você pode dar o pasto, deu capim, ela vai comendo, não tem problema nenhum. Ovelha, ela tem esse preparas-me uma mesa, é que ele chega, manda vários pastores para o pasto onde elas vão se alimentar, e eles vão catar umas ervas que são danosas à ovelha. Preparas-me uma mesa perante os meus adversários. E ele disse que esse termo é usado até hoje no Oriente. Preparas-me, vamos preparar a mesa. Preparar a mesa para a ovelha ir, pastor, pastar. Olha o cuidado de Deus. Quem aqui é ovelha? Vou começar por mim. Quem é ovelha aqui? Ovelha. Ovelha, né? Ovelha do Senhor. Quem aqui é ovelha do Senhor? Então, diga para quem está do seu lado assim, diga, tem pastores preparando uma boa mesa para você. Então, não vá comer erva daninha com pastores irresponsáveis que não buscam na palavra de Deus o bom alimento para lhe dar. Sabe o que é isso? Essa coisa de sair
igreja, ore, Senhor, nos dá pastores segundo o teu coração. Porque senão é sofrimento na terra. É sofrimento. Unges a minha cabeça com óleo. Só quem já cuidou ou cuida de animais no campo sabem quantos insetos, além de irritantes, trazem sérios problemas de saúde, tanto física como emocional, para o rebanho. Então ele vai dizer que ainda hoje, em várias regiões do mundo, o óleo é colocado, principalmente nessa parte da cabeça toda, para evitar que as moscas, varejeiras e outros insetos irritantes cheguem. E nós, o rebanho do Senhor? Qual é o repelente que ele usa? A palavra. Quem coloca esse repelente? O Espírito. Você lembra que eu falei aqui já que quando a igreja for arrebatada, ninguém vai entender mais nada do que está na Bíblia? Quem ficar, diga aí para quem está do seu lado, se ficar não vai entender nada. Não vai entender mais nada, porque quem nos faz entender o que está escrito é o Espírito Santo. Então peça ao Senhor, Senhor, unge a minha cabeça com óleo. Bondade e misericórdia me seguirão. Todos sabemos que as ovelhas são guiadas pela voz do pastor que está à frente do rebanho. E por trás do rebanho há sempre bons cães de guarda, que ajudam a manter a retaguarda das ovelhas em segurança. Quem são esses cães de guarda? Né? Parafraseando, quem são os cães de guarda? Anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, outro dia tinha um pastor na internet dizendo assim: Senhor, eu ainda tenho intimidade contigo. Põe um querubim, um serafim, 2 arcanjos. Eu digo, tá, para que tanto anjo? O Salmo diz assim: o anjo, não é os anjos não. E a gente ainda faz oração, Senhor, acampa os anjos ao meu redor. Não, o anjo do Senhor, um só, acabou com 5 exércitos. Lembra disso? O rei Josafá estava ali e haja 5 exércitos vindo de contra ele. Aí diz que um anjo, fez com que eles lutassem uns contra os outros. Então não precisa de mais. Diga para quem está, não precisa de mais de um. Não, e não vai pedir querubim, serafim, arcanjo, Miguel. Não. Esse negócio não. Isso é fantasia. A Bíblia diz: o Senhor nos cerca por detrás e por diante, por cima e por baixo. É o Senhor que nos guarda. Amém? É o suficiente. O pastor cuida de nós. O pastor Jesus cuida muito bem de nós. Então, bondade e misericórdia me seguirão. Eu gosto daquela canção de Nana Azevedo, né? É bíblica. Que ele vai lá em Deuteronômio, aí diz assim, ele canta: eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar, onde eu colocar a planta dos meus pés, sei. Poxa, vocês não. Olha, foi fácil, viu? Vou de novo, viu?
Eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me... Vamos lá, Luiz. E queria uma oportunidade para cantar hoje. Não, dá não. Fica aí, pastor Luiz Henrique. Não. As bênçãos, tem crente correndo atrás de... Aí a Bíblia diz que quem obedece às bênçãos alcançam. Diz para quem está do seu lado, basta obedecer à voz do bom pastor, e as bênçãos te alcançarão. Amém? É. Obedece à voz do pastor. E não é do pastor Américo, não. É do pastor Jesus. A Bíblia Sagrada. É. Tem que ser crente bereano. Os crentes de Berea estavam pregando e eles... Está escrito mesmo aonde? Qual é o livro? Aí fica agora só... Eis que eu te digo. Diz o quê? É crentomancia. Não. Bondade e misericórdia me seguirão. E me alcançarão. Ovelha plenamente satisfeita. Eu estou satisfeito com o Senhor. Quem está satisfeito? Amém. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Estamos plenamente satisfeitos, contentes com o cuidado que recebemos do Senhor, felizes com o nosso pastor chamado Jesus. Poderíamos imaginar também uma ovelha dizendo: nada me fará deixar este lugar, porque é maravilhoso. Nada me fará deixar este lugar, porque este lugar é um lugar maravilhoso. Que lugar? Na presença do Senhor, a fartura de alegria. Na presença do Senhor, a fartura de alegria. Ele está cuidando de nós. Amém? Deus está cuidando de você, da sua casa, da sua família. Não temos o que temer. Ele continua cuidando de nós. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Ou seja, Ele nos satisfaz de modo pleno. Capítulo 10, João 10, ele diz assim, verso 11: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Verso 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas e elas me conhecem a mim. 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Quem eram essas ovelhas que ele diz aqui? Elas não estão aqui nesse rebanho. Estava se referindo, diga para quem está do seu lado, estava se referindo a mim e a você. Ele estava se referindo a mim e a você. Os gentios. Aí vai